Bom dia também aos nossos irmãos que de casa acompanham o Evangelho desta manhã de tratamento através do Facebook. Coloquem também a sua água para fluidificar e fazer uso do tratamento aí em seu lar, junto de sua família. Para nós, a palavra de hoje vem do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É um ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam com caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto que pertençam. Esse trecho do Evangelho eu acho muito esclarecedor, porque ele não diz que a gente tem que ser diferente, mas que a gente tem que buscar no nosso comportamento e nas nossas atitudes, aquelas atitudes que nós temos que aprender com Jesus. Nós não somos só alguém que ensinamos com a nossa cultura, dividindo os nossos conhecimentos, mas nós só ensinamos muito mais com a forma que nós cativamos no outro, na admiração que nós causamos ao outro, não por sermos elegantes, bonitos, ricos, bem-sucedidos, mas na forma que nós lidamos com o outro. O entendimento do amor que Jesus tanto nos ensinou, e a gente corre tanto atrás dessa felicidade que vem através do amor, ela não existe se não houver antes a caridade. O amor é a resposta da caridade. Ninguém vai sentir o amor se não tiver caridade. E a caridade começa conosco. Quanto eu preciso melhorar, quanto eu tenho que dedicar a mim para que eu possa ser feliz? Eu não posso ficar o tempo todo buscando ser feliz como uma premiação do que eu faço para o outro. Isso é parte da caridade. Mas cada um de nós nasceu para crescer e desenvolver o seu espírito. Nós também temos esse compromisso de estar ligado àquilo que nós vamos fazer do nosso tempo, da oportunidade reencarnatória que nos foi dada. E nós não precisamos ficar buscando muitas coisas. Esse processo, a espiritualidade já nos deu. A gente não chega ao acaso, a gente não chega aqui sem ter um combinado. Muitas vezes não chegamos na casa certa, mas em algum momento nós vamos chegar até lá. Como diz no Evangelho, não tenha medo de seguir no deserto. Em algum momento vai ter a luz de onde você vai ter que reencontrar. Quantas pessoas têm que cair de uma família e o processo reencarnatório não dá essa oportunidade a ela e ela cai numa outra que dará então a oportunidade de ela chegar naquele lugar onde ela vai. Muitas vezes esta oportunidade não é na família. Essa oportunidade é onde aquela pessoa convive. Então somos nós, cada um, sem ter a menor noção, que fazemos o papel da orientação e do alinhamento. O que a gente vem fazer no Lar Espírita é buscar esta clareza, porque muitas vezes nós temos o entendimento, temos a informação, mas não trabalhamos com ela. Deixamos para depois ou achamos que não cabe a nós
fazer aquilo. Somos muito egoístas. Por quê? Quando temos que fazer alguma coisa, essa coisa vai nos dar trabalho. Só que este trabalho, ele tem que ser reconhecido como uma caridade. E é um trabalho que nós estamos fazendo na busca da conquista do amor, na lição cristã através da palavra de Jesus. Quantas crianças que não encontraram na família consanguínea, na família de cuidados, aquela orientação que ele precisa. Mas numa atenção e num cuidado de caridade, de solidariedade, de irmandade. É a professora da escola que percebe, é a merendeira que percebe, é a vizinha que percebe, é a empregada do lar que percebe. Tantas pessoas podem perceber. Quantas vezes nós temos um amigo triste, e esse amigo eu fico dizendo assim, puxa, queria tanto ir lá, falar com ele, não falei e de repente ele se suicidou. E aí eu crio uma reflexão de culpa dizendo assim, puxa, mas eu poderia ter ido. Então, vamos aprender com estas oportunidades onde a gente se frustra por não ter tomado uma atitude. Então, a caridade e tudo aquilo que nós temos que apresentar no nosso comportamento espírita não é o discurso, é o comportamento, é a atitude. As pessoas, elas olham, não é inveja, absolutamente. Elas admiram o comportamento de uma pessoa. E ela diz, nossa, eu gostaria tanto de ser dessa maneira. Então, você nem está sabendo, mas você está ensinando uma pessoa através do seu dia a dia. Normal, sem grandes preocupações. Mas isso nós temos que ter o tempo todo a nossa vida alinhada. Por quê? Porque não adianta nada eu estar bonzinho em algum ambiente e depois chegar em casa todo raivoso, chutando inclusive o cachorrinho que vem me receber. Nós temos que encontrar essa medida. Essa medida de equilíbrio é que vai fazer com que a gente realize as tarefas que é a oportunidade que nos foi dada. Então, nesse momento que nós estamos aqui vibrando, recebendo a presença desses nossos irmãos da espiritualidade, vamos registrar isso. Não vamos ficar muito preocupados com o que eu vou falar ou o que eu não vou falar. Às vezes, a distância, por um desconhecido, você falar um bom dia, desejar um Deus abençoe, perguntar a um filho como ele está se sentindo, mesmo que você esteja querendo assistir o jogo ou tenha que fazer o almoço, para. Ninguém vai morrer por um momentinho. Mas aquela criança que está lá no quarto, que já faz uns 3 dias que você não sabe nem o que ela está fazendo lá, para as coisas, bate na porta, pede licença. Hoje nós temos uma doença, uma patologia gravíssima, que é considerada na psicologia e na psiquiatria o filho do quarto. O filho do quarto é aquele que, quando nós vamos descobrir, ele é exatamente o contrário do que eu estou pensando que ele é. Aquele calmo, tranquilo, que não atrapalha ninguém, ele tem uma agressividade dentro dele que ele pode um dia usar contra ele ou contra alguém. Então, não se assuste. Nós temos um parâmetro de comparar o comportamento, que também hoje é um diagnóstico, chamado filho do imperador. É aquele que tem crianças com 2, 3 anos que já põe o dedo no pai, na mãe, e o pai vai para o consultório e diz assim, olha, façam alguma coisa que eu não tenho mais controle sobre ele. Então, eu não tenho controle sobre ele, por quê? Porque eu não me vinculei a ele. E ele tomou uma atitude. Ele passou a fazer aquilo que ele espera, que eu não faço, e ele faz num papel invertido. E aí você diz assim, mas eu tenho um filho problema. Não, eu tenho um problema, que eu não estou fazendo aquilo que é o meu papel. É um papel de comportamento, de compromisso. Ninguém tem uma atividade, por mais difícil que ela seja, que seja na leitura do Pai, incapaz de fazer. Mas vai depender de quanto essa pessoa vai se dedicar e vai fazer. Nosso crescimento, ele é feito a partir de exercícios superados. Não uma só vez, superados e confirmados. Então, muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu já passei por isso, foi tão difícil, por que eu estou passando de novo? Será que naquela vez eu fiz e só passou e eu realmente entendi?
Então agora é a hora da prova. Se eu vou acolher aquilo e vou fazer. Na medida do que eu faço, a justiça do Pai diz: passou de ano, não precisa mais passar por isso. E cada vez a nossa reencarnação vai ficando muito mais fácil, porque nós conseguimos aprender através dos nossos exercícios. O que nós vamos levar de volta para o plano não é nada daquilo que nós acumulamos aqui, mas tudo que acumulamos no nosso espírito, como realizações, como propósitos de superação, como aproveitamento do processo reencarnatório. Mesma coisa, nós vamos para a escola, no final do ano ou nós ficamos para a segunda época, ou passamos de ano, ou repetimos. O Pai não tem nenhuma punição, Ele dá sempre a nova oportunidade. Por isso que cada oportunidade que nós temos, a gente tem que se apegar, agradecer e seguir em frente. Então vamos construir um modelo novo. Eu acho tão importante isso, porque eu tive um paciente que ele não tinha um modelo próximo dele. Mas ele encontrou um modelo num personagem de uma novela da televisão. E ele nomeou como aquele, nas atitudes do personagem, o pai que ele queria ter. E ele ficou muito doente no momento que terminou a novela e aquele ator que representava aquela figura tinha um outro comportamento totalmente diferente. Então, vejam a importância daquilo que nós representamos nas nossas atitudes para os outros. E quanto que a distância as pessoas passam a admirar por qualquer referência que a gente tenha. Às vezes essa referência é energética, exclusivamente espiritual. Você mal conhece a pessoa, mal tem, mas tem a convivência. Então vamos ver na nossa vida, principalmente nós mais adultos, quantas pessoas passaram rapidamente pela nossa vida, mas deixaram uma porta ou abriram uma porta para que a gente tomasse um caminho. Exatamente isso que significa caridade. Dar sem olhar a quem, na medida que eu tenho, e aquilo que o outro precisa. E que sigamos em frente com aquilo que é o aprendizado. Porque a manutenção será inteiramente garantida pela espiritualidade amiga. Porque ninguém veio aqui sozinho. Todos nós estamos o tempo todo acompanhados. No momento de solidão, estica a mão para Jesus, pede com fervor. Se precisar, se tiver muito difícil, dobra o joelho. Não é uma humilhação. É um fortalecimento. E se tiver mais difícil ainda, senta, encosta, chora e pede colo para Maria de Nazaré. Ela está sempre ao nosso lado, junto com a gente. E com isso, nós vamos agradecendo à espiritualidade, ao plano espiritual que trabalhou conosco toda esta manhã, que nos deu a oportunidade de aqui chegarmos. Se houver alguém que ainda vai ser assistido, fique tranquilo que será chamado, mas nós vamos agradecer à espiritualidade, já encerrando o serviço de tratamento desta manhã. Que Jesus, na sua infinita bondade, continue nos mantendo na oportunidade da segurança e da visão da vida. Em gratidão, vamos repetir, com muita fé no coração, a oração que Jesus nos deixou para que a gente leve ela impregnada no nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Sigamos todos para os nossos lares com o coração repleto de energia, de luz, de fé e esperança.